Então solte a vinheta, porque agora... Foca na economia! Vamos olhar os números, porque a TV Record contratou uma pesquisa em São Paulo, e foi registrada no TSE, número 07377/2024. 1.500 entrevistados pelo Real Time Big Data, que é a agência de pesquisa, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro de 2024, ou seja, até ontem. O que saiu na pesquisa? A pesquisa, vou pegar a estimulada. A estimulada é quando você pergunta dando os nomes... Dando os nomes possíveis. Você fala, ó, desses nomes aí, o que você vai botar? 21%... Pablo Marçal. Certo. 20% Guilherme Boulos. 20% Ricardo Nunes. Aí é o primeiro pelotão. Tá todo mundo empatado, porque a margem de erro é 3 pontos. Então esse primeiro bloco, tá todo mundo empatado. Depois vem Tabata Amaral, 9%. Datena, 8%. Maria Helena, 3%. Outros, 1%. Nulo ou branco, 7%. E não sabe responder, 11%. Chama a atenção as simulações do segundo turno. No segundo turno, pelo que pode acontecer, Boulos contra Marçal. Nesse caso, Boulos 40% e Marçal 37%. O resto é nulo. Então, Boulos ganharia, supostamente, do Marçal, mas tá na margem de erro. Tá, meio empatado. Ricardo Nunes contra Marçal, ele também ganharia. 39% pro Ricardo Nunes contra 33% de Marçal. E Ricardo Nunes contra Boulos, Ricardo Nunes ganharia 45% contra 35% contra Boulos. Se você levar em conta a margem de erro, o único que seria favorável é o Ricardo Nunes contra o Boulos, que aí tá fora da margem. E aí se pergunta a rejeição dos dois candidatos que estão na liderança, que é o Marçal em primeiro, seguido por Boulos. Delari, alguma consideração aqui? Não. Então tá bom, porque aqui a gente tem o diretor para, né? Muito bem. Tá bom. Pra saber que a pesquisa tem que dar com categoria. Porque precisa dar o número, essa coisa toda. Número de registro. Se não, já viu. Se não... Os cidadãos podem falar. Vai atender o telefone do Dr. Coragem. O Dr. Coragem liga. O que mais? Vamos lá? Agora seguindo? a vinheta. Então, já foi. Então é a vinheta de novo. De novo? Então solta a vinheta de novo. Uma vez. Aí, ó. Foca. Aí. Volta pra Você vê que os remédios estão batendo. Muito bem. Tá bom mesmo. A Huawei, é a chinesa lá, vai bater de frente com a Apple na China. Você sabe que a Apple tomou uma porrada nos últimos tempos com o iPhone lá na China. Se você pegar 5 marcas de celulares mais vendidas na China, a Apple não aparece. É Vivo, é a Oppo, é a Honor, é a Huawei e a Xiaomi. Mas tudo ruim, né? Mais ou menos. É boa porque é mais caro. Você vai comparar. Cara quer dizer... Mas e o iPhone? Pera, O Zezinho Motorola que não usa. Não, o Samsung é bom pra caramba. Samsung é sensacional. O que acontece? A Apple vai no dia 9 de setembro, daqui a pouco, fazer, eu já falei, do iPhone 16. E a Huawei marcou para dia 10. Para já pegar o embalo. Estão falando num celular Threefold. Por exemplo, eu tenho esse da Samsung que ele dobra. E uma vez. O Threefold dobra 2 vezes. Então são 3 telinhas. Vou comprar uma camiseta, que acontece então. Isso. Agora, eles tiveram muito sucesso na série Mate 60. Eu nem sei se eles vendem celular no Brasil, a Huawei. Não sei se vende. Eu acho que tem nas importações, mas não sei se eles são oficiais. A Xiaomi tem, que eu já vi. Os outros eu não sei. Mas ninguém gosta. Eu gosto, a Samsung eu gosto. Samsung sim, Samsung é ótimo. Eu só não gosto do iPhone desconto, 2, mas eu gosto. Eu não lembro. Depois nunca mais eu gosto, eu uso todas as parafernálias da Samsung. Agora, vamos mudar de assunto, porque lembra da taxação da blusinha? Lógico. Óbvio, todo mundo A lembra. arrecadação disso, Eu lembro todo dia. estão falando em 700 milhões. Que não é muita coisa, né?
Não é muita Não coisa, precisava. mas começou em agosto. Então, mas você não acha que isso comprou aí... Comprou uma briga. Você não acha que você comprou uma briga? Isso aí politicamente não foi ruim pro governo? Pra ter uma taxação dessa Eu de acho 700 que conto? não foi uma boa não jogada. foi uma coisa boa. Aí, pra estourar... Não foi uma coisa boa. Do longo foi uma coisa ruim isso aí. Agora, por que eu tô falando isso? Porque o governo tá apresentando o orçamento de 2025. E aí, o orçamento, o papel exige algumas coisas, apesar de aceitar muitas premissas que sejam improváveis. Por exemplo, o governo quer manter a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Agora, para fazer isso, vai ter que aumentar outros tributos. E aí, não apontaram como vai fazer isso. Não vai ter correção também de imposto de renda, que já é uma maneira de aumentar. Porque o que acontece, Emílio? Suponha que você ganha 10 mil reais. Tá. Pra ficar fácil. Num ano você ganha 10, você vai ser tributado. No ano seguinte, vamos supor que a inflação deu 10%, só para facilitar as contas, e você passa a ganhar 11 mil. Tá. O seu poder de compra é o mesmo. Sim. O que comprava com 10 naquele ano, você compra com 11 no ano seguinte. Só que como a tabela continuou, você está pagando mais imposto agora do que antes. Que é progressivo, né? Tabela. É progressivo, só que não é corrigido pela inflação. Isso. Então, a não correção da tabela do imposto Já vai é uma fazer maneira de arrecadar cobrar mais. E muitos têm feito isso. Agora, fizeram as contas lá do orçamento e todo mundo está falando que, olha, você vai precisar de... O rombo é de 1 tri já. O rombo é de 1 tri, mas assim, do orçamento. Porque no orçamento você fala, ó, o dinheiro vai vir daqui, E eu vai vou pra gastar cá. com isso. Se comparar, o governo ainda tem 166 bilhões de reais para o ano que vem de receitas extras. Ou seja, ou impostos que vão se surgir, ou eventualmente uma privatização, que eles não costumam fazer muito, mas vai precisar dar um jeito nisso. Vai ter que arrumar esse dinheiro. Para você ter uma ideia, a previsão de receitas é 100 bilhões maior que a última projeção fiscal, que é desse ano. Ou seja, de onde vai vir esse dinheiro? Outra notícia que tem a ver é que saiu o PIB desse ano. Saiu o PIB desse trimestre. O PIB veio bem, veio acima das expectativas, mostrando que indústria foi bem, a serviços puxou muito. E por que o dólar está subindo tanto se Então, a economia aí tá... é a expectativa. Aí acontece o seguinte, agro mal. Começou com El Niño, lembra o começo do ano que a gente mostrou? Também. Depois teve enchente no Rio Grande do Sul, agora a seca, então tá muito mais caro, por exemplo, para produzir café e soja, o agro está sofrendo muito. Então a indústria, no segundo tri, subiu 1,8%, serviços, que foi o principal, subiu 1%, por quê? Porque serviços responde por 70%, e o agro, queda de 2,3%. Então é um ano muito difícil. Aí você teve consumo das famílias subiu, consumo do governo subiu, que é gasto do governo, e investimentos tiveram As alta cortinas. de 0,1. As cortinas Também. sufocaram. O que acontece? E que todo mundo os economistas estão falando, olha, você está pegando e antecipando o gasto, então você está acelerando mais o crescimento deste ano, abrindo mão do crescimento do ano que vem. Então, existe um pouco dessa troca. Você melhora de imediato, você gasta dinheiro, você melhora de imediato, mas ano que vem pode ser não ser tão bom. Empurra com a barriga. Que isso é uma coisa comum em política. Uhum. Não só a política federal. O cara quer curtir um momento Nossa. e principalmente se deixar para outra gestão. A indústria, ela cresceu, mas ela ainda está 5,4% abaixo do recorde dela, que foi lá em 2013. A indústria brasileira vem tendo problemas há muito tempo. Outra coisa interessante é que veio acima, os economistas estão revendo, e quando a gente fala o PIB em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento é de 3,3%. Com isso, muitos economistas já estão falando em crescimento perto de 3%. É bom, perto do que estava, mas se a gente pegar a média de países emergentes, do que poderia, ainda é aquém. Ou seja, o número veio positivo. No entanto, a Bolsa não está em alta, forte, e nem o dólar está em queda. Mas por que isso? Porque a Bolsa, ela olha futuro. Então, a economia tá boa agora? Tá, mas se o amanhã
é um pouco preocupante, você não investe. Também teve a questão do Twitter. O Alckmin, Bill Alckmin, que é um dos maiores investidores do mundo, ele fez uma crítica dura em relação ao Brasil, aos problemas, né, do comparou do com a STF. China, né? Comparou com a China e falou, se continuar assim, vai aumentar a insegurança jurídica e... Mas a China, os caras não estão preocupados. A China, todo mundo compra da China. Mas ele fala que o Brasil pode não ter queda no investimento estrangeiro. Enfim, é muito cedo, mas o que eu te digo é que insegurança jurídica não é bom para ninguém. Empresário mas olha... você acha que a bolsa e o dólar é por causa do X? Não acho que é por causa do X. Eu acho que é do X. Eu acho que é porque tem uma preocupação com gastos do governo. Sim. Vai vir o indicado novo do Lula para o Banco Central, que já vai ter maioria. Então ninguém sabe se a inflação vai ser uma prioridade de controle. Pode desencadear uma inflação, o que é ruim. O Galípolo está falando. Galípolo. Ele está falando o seguinte, você viu que ele falou que vai aumentar a inflação, os juros, e agora o Lula falou, não, então pode aumentar. Sim, né? Ele está falando isso agora, mas no passado recente ele está falando isso. Ele falou, eu vou aumentar, vou controlar a inflação, que é a função do Banco Central. Lógico. O Banco Central atua como remédio. Você não gosta de aumentar juros, mas às vezes é necessário. Agora, quando ele estava lá com a Haddad, antes de ir pro Copom, ele falou assim, olha, taxa de juros tem que ser definida pela democracia. Eu até trouxe aqui no programa essa fala, que ele está lendo assim, se todo mundo escolher o Lula, tem que fazer o que o Lula quer. O que é perigoso, porque isso precisa ser feito técnico. Então, há incertezas. Entendi. Há incertezas desse orçamento. Vão fazer o quê? Vão aumentar imposto? Se aumentar imposto é ruim, porque a gente já está entalado. Se não aumentar imposto e continuar o gasto, a gente pode explodir dívida pública. Muitos comparam, mas a dívida pública brasileira é relativamente pequena perto dos Estados Unidos. Tá bom, mas a taxa americana de juros é muito menor que a nossa. Tá certo. Então, tem essas... Mas lá é 5% com dólar, né, amigo? Mas lá tá na maior histórica. Mas é bom, pô. Mas vai cair. 5% em dólar. Vai cair. Enfim. Ó quem chegou, ó. Quem? Infam. Ela já chegou. Já tá aí? E ela vai falar sobre elegância. tudo isso que a gente tá falando Vai falar aqui agora. sobre a Starlink. Opa! Ela tem Starlink lá no quintal, ela tem 5 antenas. Ela é sócia. Ela pode publicar pela gente. Tem porcentagem, né, Starlink? É isso, professor? É exatamente isso. E aí tá, assim, essa Piriri questão do X a pororó? gente pode falar depois, mas você viu que o Elon Musk falou que vai usar recursos para aprender. Falamos aqui. Então, mas aí o Lula respondeu. Ah, Aí é? você não eu te pergunto. Aí eu te E é o pergunto. que ele falou? Ele falou o seguinte, o mundo não é obrigado a aguentar vale tudo de Musk. Falou? Fecha. Brasil! Vale tudo! Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga. Essa piscina! Foi já, professor? Foi. Aí foi o nosso professor. Vou fazer um break rapidamente. Daqui a pouquinho, você que está no rádio, Renata Barreto vai estar aqui conversando com a gente. Vamos falar sobre essa história aí do Twitter, como é que é o negócio.